Ascensão através de habilidades. Episódio 92. Vekveta, Cordeiro do Demônio, 2. Taezan, que estava olhando para a garota inconsciente, percebeu algo tardiamente. Você não disse que seu mundo foi destruído pelo Rei Demônio? O fantasma disse que seu mundo foi destruído devido à derrota pelo Rei Demônio e que eles entraram no labirinto para salvar seu mundo. O fantasma simplesmente afirmou isso. Ao contrário do Vekveta, éramos um mundo lutando contra os demônios desde o início. Perdemos depois de uma batalha sem fim. Então, você não nutre nenhum ódio pelo Deus Demônio? Taezan ficou um pouco surpreso com a voz calma e prosaica do fantasma. Você não sabe? Claro que não. Por que você acha que fazemos isso? Demônios são inimigos dos humanos, não são? O fantasma parecia confuso. Após um momento de reflexão, o fantasma parecia ter percebido algo. Pensando bem, em seu mundo, apenas humanos existem. Acho que essa perspectiva existe. Interessante. O fantasma começou a explicar. É simples. Suponha que um espírito ou algo parecido apareça em seu mundo e diga que vocês, humanos, nos exterminaram e que queremos vingança. Como você acha que responderia? É assim que é? Taezan percebeu o que o fantasma estava tentando dizer. Então, os demônios são apenas uma raça. Eles são como humanos. São inúmeros, com características diversas. Existem mundos onde coexistem com o Rei Demônio e outros onde se opõem a ele. Estávamos nos opondo. Podemos estar com raiva do Rei Demônio que nos destruiu. Ainda assim, não sentimos nada em relação ao Deus Demônio ou aos outros. Mas por que os demônios? Porque eles são de fato derivados do Deus Demônio. Taezan, que estava conversando, percebeu uma coisa. Os demônios eram uma raça com números semelhantes aos humanos, e todos eles se originaram do Deus Demônio. Então, em que nível está o Deus Demônio? Não tenho certeza da força individual, mas considerando a diferença, eles devem ser muito fortes. Depois de atingir esse nível, é difícil compreender adequadamente do nosso ponto de vista. A sensação era de que era forte demais para fazer uma estimativa precisa. Taezan entendeu esse ponto. Lúcifer é mais fraco que o deus chamado Armon? Definitivamente não. O fantasma falou em tom firme. Estou ouvindo falar desse deus pela primeira vez, mas você disse que era um deus da luz nascido do mundo, certo? Se fosse apenas um simples deus da luz, teria sido uma figura significativa. Mas o descritor de nascer do mundo está anexado. Isso significa que não é tão forte. Pode ser muito mais forte que nós, mas não atinge o nível do Deus Demônio. Então por que apenas assistir e não fazer nada? Se Lúcifer fosse tão poderoso, ela poderia ter esmagado o inimigo diretamente. O fantasma parou. Bem, eu tenho algumas especulações. O que é? Este mundo é território de Armon. Taezan relembrou um termo. Deus indígena? Semelhante. Um deus se torna infinitamente poderoso em seu próprio território. Mesmo que seja o Deus Demônio, é difícil suprimir o Deus dentro de seu próprio território. Então, você pode adivinhar aproximadamente. Ah, entendo. No meio da conversa, a garota gemeu. Ela lentamente abriu os olhos. Você está acordado? A garota, que encarou Taezan, deu um pulo de surpresa. Ela procurou uma espada e assumiu uma postura defensiva. Quem é você? Não se preocupe, não tenho interesse em sua recompensa. As pupilas da garota tremeram. Taezan encostou-se em uma árvore. Se eu disser que estou do seu lado, você entenderá? A garota examinou tardiamente o ambiente. Os caçadores que a capturaram agora estavam espalhados como cadáveres. A garota olhou para Taezan com olhos confusos. Taezan encontrou o olhar dela e organizou seus pensamentos. Bem, então. Lúcifer disse a Taezan para não contar a essa garota que ele foi enviado sob o comando do Deus Demônio e que seu propósito era protegê-la. Ele deveria esconder sua verdadeira identidade. Eventualmente, Taezan teve que mascarar a informação para convencer a garota. Sentindo-se irritado, Taezan abriu a boca. Princesa dos Demônios, qual é o seu nome? É Anetsha. Quem é você? Eu sou Kang Taezan. Em termos de papéis, não seria seu acompanhante? Escolta? Anetsha ainda parecia confusa. Taezan começou a contar a história que havia preparado com antecedência. Há alguns anos, um demônio veio até mim. Ele estava morrendo. Se as palavras do caçador de recompensas fossem verdadeiras, o sistema social dos demônios não era muito diferente do dos humanos. Havia posições, classificações e tesouros. E eles disseram que a maioria deles havia morrido. Em outras palavras, alguns ainda podem estar vivos. A princesa foi perseguida sozinha por 8 anos. Essa era a parte que ele deveria almejar. Ele veio até mim com ouro e tesouros, me pedindo para protegê-lo. Era uma quantidade razoável de joias. Então aceitei. As pupilas de Anetsha mostraram emoções confusas. Ela perguntou com a voz trêmula. Quem era? Ele? Eu também não sei. Ele morreu assim que me deu o emprego. Com o comentário alegre, o rosto de Anetsha ficou nublado. Ela devia estar pensando em alguém, e a ideia da morte deles era atormentadora. Taezan continuou suas palavras. Você fugiu muito bem. Foi difícil encontrar você. Senti pena do cliente e até pensei em desistir. Mas como te encontrei assim, devo fazer meu trabalho. Vou proteger você. Seus olhos, cheios de dor, se acalmaram.
Ela olhou para Taizan com olhos vacilantes. Lendo a luz interior, Taizan deu uma leve risada. Você acha que eu mentiria para você? Com que propósito? As pupilas da garota tremeram. Os caçadores de recompensas que a perseguiram eram fortes. Eles eram pessoas que poderiam enfrentar até mesmo os espadachins de primeira linha se unissem. Mas Taizan matou todos eles. Não ficou claro como ele fez isso, mas olhando a localização dos corpos, ele não lutou contra eles separadamente. Ou seja, ele empunhava a aura ou era um mago de alto nível. E se ele estivesse nesse nível, não precisava se apegar à generosidade dela. Parece que você aceitou. Sim. Annette assentiu com a cabeça. Num instante, suas pernas cederam. Ah. A fadiga a dominou. Ela não conseguiu dormir nem 2 horas esta semana enquanto era perseguida pelos caçadores. Durma por enquanto. Podemos conversar mais tarde. Seus olhos se fecharam lentamente. Taizan levou a garota adormecida para uma caverna. Eu deveria ter trazido algo como um cobertor ou colcha. Ele não esperava receber uma missão tão carinhosa. Ele preparou um lugar com grandes folhas de árvores e a deitou. Ele olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava vindo, mas não sentiu nenhuma presença. 2 horas depois, Annette abriu os olhos. Ela gemeu enquanto se apoiava. Seu corpo ainda exigia sono, mas sua mente estava acordando à força. Annette deu um sorriso amargo. Ela só conseguia dormir em paz uma vez em 8 anos. 6 anos atrás, ela adormeceu exausta e quase virou o orvalho da manhã. Desde então, ela só conseguiu cochilar. Ela cambaleou para fora. Taizan, que estava sentado indiferente, a viu e perguntou. Descanse mais, por que você já está acordado? Annette olhou inexpressivamente para Taizan. Isso, não foi um sonho. O mercenário que foi deixado para ela por seus parentes mortos. Posso confiar nele? Um pensamento repentino a fez balançar a cabeça apressadamente. Não. Vá embora. Annette falou friamente. Você não deveria estar perto de mim. Ela fechou os olhos com força. Ela ainda se lembrava, sua alegre festa de 8º aniversário. Mesmo em uma situação difícil onde não conseguiram alcançar os deuses, todos se reuniram para comemorar, e o rei demônio também se mostrou pessoalmente. Numerosos sorrisos e sentimentos de carinho por ela. Tudo isso ficou distorcido. Aqueles que riam enquanto o castelo era bombardeado foram esmagados e desapareceram. A festa vibrante e alegre se transformou em um banho de sangue em um instante devido aos cavaleiros invasores. Muitos sacrificaram suas vidas com um sorriso para ajudá-la a escapar. Ela não queria testemunhar tal cena novamente. Morrer teria sido suficiente se fosse só ela. Desculpe, mas não posso fazer isso. Taizan falou enquanto cutucava a fogueira. A razão pela qual vim aqui é para você. É perigoso perto de mim. Eu sei que você é forte, mas você vai morrer. Ela abriu a boca com uma cara miserável. Taizan riu. Perigoso? Não são apenas os caçadores de recompensas que me perseguem. Aqueles que fizeram seu nome também estão atrás de mim. Taizan estalou a língua. Como aquele cara. O que? Annette olhou reflexivamente na direção que Taizan estava indicando. Não havia nada lá. Quando ela estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, os arbustos se separaram. Ah, princesa, você estava aqui. Um homem de meia-idade com barba de rato revelou-se com um gemido. Annette se assustou e agarrou sua espada. Garanta. É uma honra saber que a nobre princesa sabe meu nome. Os olhos de Garante brilharam quando ele fez um comentário sarcástico. Ouvi dizer que você estava por aqui, mas não achei que seria verdade. Garran, que deu uma rápida olhada em Annette, exibiu um sorriso sardônico. Não é como a linda princesa. Você quer sobreviver tão desesperadamente? Você jurou lealdade ao nosso pai uma vez. Annette cerrou os dentes. Quando humanos e demônios viviam em paz, Garante jurou lealdade ao rei demônio e viveu como seu cavaleiro. No entanto, assim que o rei demônio desapareceu e o caos se instalou, Garante rapidamente se escondeu. Ele conseguiu escapar sem nenhum problema. Pois não era o momento em que eles pudessem perseguir um único cavaleiro. Isso tudo está no passado. Pensando nisso agora, foi uma experiência terrível. Jurar lealdade a demônios. Eu gostaria de poder apagar essa memória. Sério. Garante fez uma careta. Ele fugiu quando o caos se seguiu devido ao silêncio do rei demônio. Ele pensou que tinha escapado bem, mas aqueles que estavam no poder sabiam tudo sobre sua lealdade ao rei demônio. Naquela época, ele não estava em posição adequada para fazer nada a respeito. Então você deveria se render silenciosamente, princesa. Mas tudo acabou agora. Se ele capturasse a última princesa restante dos demônios, se a levasse com ele, eles o tratariam adequadamente. Annette mordeu o lábio ao ver a ganância de Garran. Habilidade e caráter não eram proporcionais. Garante foi um sujeito digno de crítica, mas também um ser poderoso. Ele sabia usar aura e era um espadachim de primeira classe, superando a média. Não havia muitos que pudessem alegar ter uma vantagem sobre ele. Annette nunca tinha ouvido o nome Taizan. Ele era forte, mas não ao nível que ela tinha ouvido. Fugir. Ela bloqueou o caminho de Taizan. Garran, que notou Taizan tarde, ergueu o canto da boca. Parece que ainda há pessoas que a adoram,
mesmo que sua linhagem esteja totalmente morta. Garran, confundindo Taizan com a escolta de Anetsha, que a seguia, tomou uma decisão. Ele decidiu matar Taizan primeiro. Então, pensou ele, Anetsha, cuja vontade seria quebrada, submeter-se-ia facilmente a ele. Assim que tomou a decisão, Garante se mexeu. Ele correu em um ritmo rápido. Anetsha rapidamente moveu sua espada, mas Garante facilmente se esquivou e esfaqueou sua espada em direção a Taizan. Clang! O som de espada se chocando, e não a sensação de carne perfurada, ressoou. As pupilas de Garante dilataram. Taizan moveu calmamente o punho. Baque. Eca. Garran recuou apressadamente. Taizan parecia divertido. Não está morto? Não só isso, mas ele também não ficou gravemente ferido. Nada mal. Ele havia mostrado todo o processo de cerrar o punho, levantar o braço e se mover. Mas ainda assim foi uma boa jogada. Garante esfregou a bochecha fria. Foi rápido. Se ele não tivesse reagido reflexivamente, seu rosto teria voado. Havia muito poder no punho de Taizan. O rosto de Garante se contorceu. Como ousa um rufião desconhecido? Uma luz azul brilhou na espada de Garran. Anetsha ficou horrorizada. Lâmina da aura. O desespero tomou conta do rosto de Anetsha. No momento em que você aprendeu a controlar a aura, você possuía um poder que divergia do espadachim comum. Uma luz brilhou no rosto de Taizan. O que é aquilo? Não era um olhar de desespero, mas de interesse. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.